Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, caríssimos irmãos e irmãs, esta noite de passagem da festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, para o tempo do Advento. E é um tempo de uma grande esperança, de uma grande expectativa. Pediram-me hoje que eu falasse do tempo do Advento, isto é, este tempo de preparação para o Natal, o nascimento de Jesus. E nós perguntamos, então, mas se Jesus já nasceu há mais de 2000 anos, e por que é que nós celebramos este acontecimento todos os anos? Porque o nascimento de Jesus em Belém não foi um acontecimento só para aquele tempo, só para aquele lugar, só para aquele povo, para aquelas pessoas. Anuncie-vos, evangelize-vos, é o que lá diz literalmente o anjo aos pastores, evangelize-vos uma grande alegria que o será para todo o povo, para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, não é? Em Judá, na cidade de David, um Cristo, um Salvador, que é o Messias Senhor, que é o Cristo Senhor. Nasceu-vos hoje. E este Salvador é essa grande alegria que nós já recebemos. E por isso nós todos os anos precisamos de celebrar este tempo do Advento com preparação, não apenas para o Natal. O tempo do Advento é a porta de entrada no novo ano litúrgico, porque é a chave. É por aí que tem que se caminhar. E é uma experiência muito grata ver que nós que recebemos o batismo do Espírito Santo, uma das dimensões que estava praticamente ausente da nossa vida, mas que então descobrimos ao vivermos a vida no Espírito, foi a dimensão da esperança. O Espírito que em nós clama: vem, Senhor! Senhor, vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem Senhor. Cantamos há bocado. Nós sentimos a necessidade de nos encontrarmos com o Senhor. É o que diz no livro do Apocalipse, e assim que se encerra a Sagrada Escritura. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que escuta, diga também: vem. E quem tem sede, venha e beba. E quem quer, receba de graça, beba de graça, água da vida. Aquele que atesta estas coisas, que é Jesus, a testemunha fiel, diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, ao vir sobre nós, ele faz-nos sentir o amor ardente que Jesus tem pela sua esposa, por cada um de nós, pela sua igreja. Não uma igreja que nós pudéssemos sonhar ou imaginar ou pudéssemos programar em gabinetes, em reuniões, no meio de altas esferas, mas esta igreja concreta, que é formada por todos e cada um de nós. Esta igreja que é a esposa do Senhor e da qual Ele não sente vergonha, nem tem nojo, nem despreza, nem olha para a qual olha altivamente, mas Ele antes olha para ela, para essa esposa, para cada um de nós, cheio de amor. O Espírito e a esposa dizem, o Espírito faz-nos sentir o amor ardente de Jesus. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E o Senhor amou a igreja, que é a sua esposa, e entregou-se por ela para a purificar e apresentar a si como a Virgem pura, santa, sem mancha alguma. E o Senhor amou a humanidade. E nós sentimos que Ele também chama esposa à humanidade, porque Ele assumiu a nossa natureza humana, a desposou no seio virginal de Maria por virtude do Espírito Santo e consumou esse seu matrimónio na cruz, morrendo e entregando o seu Espírito e depois fazendo jorrar, como princípio de vida nova, o sangue e a água.
para que todos nós que dizemos: vem, Senhor Jesus, todos nós que somos impelidos pelo Espírito Santo e que sentimos esse amor do Senhor, esse amor ardente por nós, pela sua Igreja, a Igreja Nossa Mãe, e por toda a humanidade, para que todos digam: vem. É um vem que aumenta em nós a sede, é um vem que se alimenta de uma firme esperança. Por isso Ele diz: quem tem sede, venha. O Senhor vem para nós na medida em que nós vamos também. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então o Senhor, porque é que nós sentimos em nós esta oração? Porque nós experimentamos que quanto maior é a nossa fé e a nossa expectativa no Senhor, tanto mais abundantemente é o dom da sua graça, o dom do seu Espírito a fluir em nós. O dom que o Senhor nos deu no batismo do Espírito Santo é, como Ele prometeu à samaritana: quem bebe desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que lhe der, não é? Nunca mais voltará a ter sede. E essa água transformar-se-á, tornar-se-á nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então nós percebemos que quanto maior é a nossa expectativa, quanto maior é o nosso desejo e expectativa alimentados pela presença e pela vinda do Senhor às nossas vidas, tanto maior é a nossa sede. Não uma sede que nos debilita, uma sede que nos angustia, uma sede que nos inquieta ou põe nervosos, mas uma sede que nos sacia. É a única sede que sacia, esta sede do Senhor Jesus. Então, uma das grandes graças do batismo do Espírito Santo é fazer-nos sentir esta sede de que Jesus venha. É a sede que Ele tem. Ele quer vir a este mundo, como veio à minha vida e veio à tua vida e à vida de cada um de nós, para dar a beber gratuitamente da água da vida. Ele também quer vir a esta humanidade pecadora, a esta humanidade que vive ainda nas trevas, que ainda não o conhece. Assim, o tempo do Advento é um tempo de uma grande esperança, de uma grande expectativa. Vamos ouvi-lo logo na segunda leitura do próximo domingo, primeiro domingo do Advento, que é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 9. Diz assim São Paulo: eu dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito. Quem saboreia o amor de Jesus, quem diz vem, a primeira coisa que nasce no coração é o desejo de estar sempre em oração. E nessa oração de louvar o Senhor, de dar incessantemente graças. Isso foi o que aconteceu com todos nós quando recebemos o batismo do Espírito Santo, não foi? É verdade ou não é? Depois, com o tempo, parece que a coisa se vai arrefecendo. E por isso nós temos necessidade, todos os anos, estarmos a recordar, estamos a reavivar este dom da graça que nos foi concedido. Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, por causa da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Essa graça, esse amor transbordante do Senhor, que vos banha por dentro e por fora. Pois fostes nele cumulados de todas as riquezas. Porque nós não somos cumulados de dons, é o próprio Senhor dos dons que se dá a nós, o Espírito Santo, que nos é dado. A tal ponto que não vos falta nenhum carisma. Nenhum dom da graça. A vós que esperais a revelação, a palavra grega é apocalipse, de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos fortalecerá até ao fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está dito tudo o que, enfim, que nos fala do Advento e que nós experimentamos. Dou incessantemente graças a Deus. O nosso encontro com Jesus Cristo leva-nos a conhecê-lo como aquele que está sempre presente. É aquele que veio, na humildade da sua carne, nasceu em Belém, que viveu a nossa condição humana. Ele foi provado em tudo, como nós, à exceção do pecado, e que, tendo dado a sua vida por nós, nos abriu o caminho, ressuscitando, para a casa do Pai. E com Ele já estamos lá sentados.
Mas a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o Senhor torna-nos já participantes desta sua comunhão. Dá-nos já a beber do seu Espírito. Mas faz-nos entender que isto que Ele nos dá, ainda é apenas dado em esperança. Nós não o vemos, está escondido. É um mistério escondido. E por isso nós pedimos bem. Porquê? Pedimos ao Senhor que nós sentimos que está aqui presente. Sentimos ou não sentimos? Sim ou não? Que Ele se revele, que Ele se manifeste abertamente. E os carismas são isto mesmo. São ações de Deus, ações de Jesus Cristo Senhor no Espírito Santo, em que Ele manifesta a sua presença no meio de nós, em que Ele, a obra que Ele iniciou depois de ungido pelo Pai com o Espírito Santo e poder, festa de batismo do Senhor, não é? E Ele continua a realizar, a querer realizar em nós e através de nós, no meio deste mundo. Mas isto são apenas sinais, são apenas indícios, são apenas relampejos, e são muito bons, e são enormes, e são motivos de grande ação de graças. Todas as graças de Deus são um grande motivo de ação de graças, mas são apenas uma parte, são como que um raio de luz que nos faz perceber que o Senhor está aqui, e então nós clamamos: vem, Senhor Jesus, manifesta-te plenamente. É isso que quer dizer advento. A palavra advento é uma palavra latina, adventus. O que é que ela significa? Ela em grego pode-se dizer de duas maneiras. Há duas palavras que este latim advento traduz. A palavra parousia e a palavra epifania. Ambas são traduzidas por advento. E advento, o que é que quer dizer? Nós em português não temos uma palavra para isso. É uma vinda, mas é uma vinda em que a pessoa que se anuncia está em movimento para nós e está a chegar. É uma vinda que é uma chegada ao mesmo tempo. Se Ele chegou, é porque Ele vem. E por isso, a palavra na Sagrada Escritura aparece quando se fala da última vinda de Jesus, nunca é um futuro. Sempre se diz: o Senhor vem. Quando o Filho do Homem vier. Estai preparados, porque não sabeis em que hora vem o vosso Senhor. Então, advento quer dizer, ao mesmo tempo, vinda e chegada. Epifania significa regresso. É uma vinda que é um regresso. Quando São Paulo escreve aos Coríntios, diz: eu mandei ir ter convosco Timóteo e Tito, e vós, pois, recebei bem por ocasião da sua parousia, da sua chegada, da sua volta para o meio de vós. Portanto, a vinda do Senhor nos últimos tempos é uma vinda em que Ele vem novamente para o meio de nós, mas de uma maneira muito especial, como diz São Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, na segunda leitura do próximo domingo, através de uma revelação. Enquanto que Ele agora está aqui no nosso meio e está velado pelos acontecimentos da história, Ele não se manifesta claramente na sua glória, mas continua a manifestar-se na sua humildade, na sua pequeneza, também através de cada um de nós, não é assim? Serve-se de cada um de nós. Então, esse Jesus é o Senhor da glória, que já está unido a nós, mas ainda não se manifestou, não se descobriu plenamente. E o dia em que Ele se há de descobrir é o dia por excelência. Isto é, em que hão de desaparecer todas as trevas, em que a noite da fé passará e se hão de desfazer todas as sombras, e o Senhor aparecerá na sua glória. Isto é, com toda a sua luz. E aparecerá não para fazer um espetáculo, mas aparecerá para nos tornar participantes dela. Àqueles que esperaram com amor a sua vinda. A sua vinda. Portanto, o Advento é uma realidade que tem estes três eixos. A primeira coisa, uma experiência da fé. Foi-nos anunciado o carisma, nós acreditamos, o Senhor entrou na nossa vida. A segunda grande dimensão, a outra vinda, é o seu retorno na glória. Mas este retorno da glória nós só o pedimos e só o esperamos. Porquê? Porque experimentamos o Senhor já a agir nas nossas vidas. E como é que Ele age nas nossas vidas? Através do Espírito Santo. Portanto, o tempo do Advento é um tempo de nós bebermos abundantemente a água do Espírito. Por isso é um tempo em que nós somos convidados a reviver toda a esperança do povo de Deus e da humanidade.
a conhecer as grandes promessas que o Senhor faz e que vem realizar na nossa vida. Ele já as realizou em si próprio, mas Ele quer realizar essas promessas na vida de cada um de nós e na vida de cada um dos nossos irmãos. É por isso o Advento o grande tempo da evangelização. As grandes campanhas de evangelização, o grande mês missionário devia ser o mês do Advento. Porque é aí que nós colhemos todas as expectativas desta humanidade que ainda vive nas trevas do pecado, ainda vive mergulhada na guerra, na falta de pão. Então o Senhor mostra-nos este desejo e convida-nos a ser aquilo que nós já somos, membros do seu corpo, e sermos, por assim dizer, um sacramento do seu amor no meio dos homens. Este amor que Ele nos faz experimentar. Por isso é um tempo de vigilância, de estar vigilantes, de estar despertos, de caminhar durante a noite. O que é que as pessoas fazem? Antigamente não havia eletricidade, o que é que as pessoas faziam? Iam, deitavam-se na cama para dormir, ou não era? Quem é que ficava de pé durante a noite? Eram os ladrões e os bêbados. As pessoas só saíam de casa quando começava a aparecer a luz. Então, quando São Paulo nos diz que nós somos filhos da luz, ele está a dizer que nós já não podemos pensar que a nossa vida é uma vida como era outrora, em que nós podemos continuar deitados, ou deitados no torpor do pecado, ou deitados no meio da nossa tristeza, ou deitados no meio da nossa inércia e da nossa preguiça. Não. É tempo de despertar, porque o novo dia já nasceu. A luz ainda não brilha, não despontou o sol. Ainda não o vemos face a face. Mas já estamos a viver desta luz e deste dia. Desta luz e deste dia que já ardem dentro do nosso coração, para que nós o levemos ao nosso irmão. O Advento é, por isso, aquele tempo que nos mostra como é que nós devemos viver toda a nossa vida cristã. Como? Como pessoas que estão profundamente gratas pelo anúncio da salvação que lhes foi feito. Anuncio-vos uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é o Messias Senhor. Nós já experimentamos esta grande alegria. Já percebemos que ela é para todo o povo, tanto que nós a experimentamos. E muitas vezes pensamos que Nosso Senhor nunca se iria lembrar de nós. Isto era uma coisa só para pessoas muito santas. Não, o Senhor veio ao encontro mesmo dos pecadores, dos últimos. Aliás, quis nascer fora de Belém. Não encontrar lugar para Ele, e os primeiros que vieram foram aqueles pastores, pessoas consideradas impuras. Porquê? Porque o Senhor vem para toda a humanidade. E o caminho através do qual Ele quer vir é o caminho do nosso coração, da partilha não só dos nossos bens com quem nada tem. Percebemos que o Senhor nos veio enriquecer com todos os dons da graça e nos continua a enriquecer, e por isso nós somos chamados desta abundância a partilhar com os nossos irmãos que nada têm, mas também é o grande mês da evangelização, do anúncio de Jesus Cristo, de dar testemunho da nossa fé. E por isso é que as pessoas sentem, quase por necessidade, a solidariedade, a necessidade de serem solidários. Que horas é que são? Já são 9h30, então já acho que é a altura de acabar, não é? Então, o Advento vem-nos mostrar que o cristianismo não é uma religião ligada a um lugar. Ligada a um lugar. Se nossa religião fosse uma coisa ligada a um lugar, o que é que acontecia? Nós vivíamos sempre em função daquele lugar. Vivíamos apenas dentro do nosso círculo. Daquelas pessoas que estão ali ligadas. Como as pessoas que vêm aqui, vêm lá de cima do norte, não é? Andam aqui em Lisboa e chegam lá, vêm lá de Trás-os-Montes, estão aqui a conhecer a cidade de Lisboa e depois passam por uma coisa e dizem assim, restaurante Trás-os-Montes. Olha, vamos lá almoçar. Não era bem para isso. Não é? Pelo contrário, nós vivemos uma religião que é marcada, uma fé e uma esperança que são marcadas pelo tempo, em que a grande dimensão do tempo não é o passado, é a plenitude, é o encontro com o Senhor na plenitude, que já experimentamos aqui. É, portanto, um caminhar para mais. Um dos grandes símbolos que se usa no Advento é a coroa de Advento. Eu estive na Alemanha, de onde se usa muito isso, a coroa do Advento.
Ou seja, aquela coroa lá com plantas verdes, porque está tudo despido por causa do inverno, só ficam lá os cedros, e depois com coisinhas vermelhas, não é? As bagazinhas vermelhas, e depois com aquelas 4 velas. E dizem que aquilo é uma imagem do ano, que começa sempre de novo, o ciclo do eterno retorno. Os católicos não usam a coroa de advento na Alemanha, não é a coroa de advento que eles usam. Eles não têm coroa de advento em casa, nem nas casas. O que eles põem é uma cepa de advento. Uma cepa, uma árvore. Porque o grande tema que se fala no advento é este de Isaías 11, 1 a 11, que nós ouvimos nos dias de Natal. Não é? Em que o Senhor diz do capítulo 11 de Isaías, não é assim? Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento, um ramo é Nossa Senhora, sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de ciência, de piedade, Espírito de temor de Deus. Rebento, sabem como é que se diz em hebraico rebento? Netzer. Jesus é o Nazareno, é o rebento. Nazaré quer dizer rebento. Por isso, quando Jesus era anunciado, era Jesus de Nazaré. É este rebento, que veio do fundo da terra, humilde, se fez homem, e foi enterrado e depois ressuscitou. E sobre ele repousa este Espírito do Senhor, que vem estabelecer a paz sobre a terra. Porquê? Porque os homens vão conhecer a Deus e vão perceber que são irmãos uns dos outros. E então eles metem esse rebento, videiros, muitas vezes, com as 4 velas. E vai subindo. Vai subindo. Porquê? Porque a nossa expectativa e o nosso amor vão crescendo. Somos chamados a crescer. É um advento, tem 4 domingos. Sabem porquê que são 4 domingos? Sabem porquê? Porquê? São 4 semanas incompletas e são 4 domingos. Mas as semanas são incompletas. Não chega a 4 semanas. Porquê? Porque 4 são os pontos cardeais da terra. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele. Segunda coisa, não é completo. Porquê? Porque São Paulo diz o tempo é breve. E por isso o Advento é um chamamento à vigilância, isto é, à oração, a estarmos sóbrios, a alimentarmos a palavra de Deus. E vigilância significa que estamos a caminhar de dia, que temos que, à nossa fé, devem corresponder às obras. É um tempo de trabalho, não só de partilha fraterna, mas de anúncio do Evangelho, de construção da comunhão fraterna, de crescimento na graça de Deus. É, portanto, viver a vida cristã, mas a vida cristã como o Senhor quis. Ou seja, na expectativa de que Ele venha. E nós dizemos, vem Senhor Jesus, porque pedimos que venha não só aos nossos corações, porque sabemos que sem Ele nada podemos, mas Ele também venha às pessoas da tua família, do teu bairro, do teu trabalho, do nosso país, desta nossa cidade, do mundo, que precisam também dele. Também um dia o Senhor se lembrou de nós. E agora, Ele que deu a vida por todos, também não se esquece da humanidade. E por isso nós dizemos, vem Senhor Jesus. Vem porque nós te experimentamos hoje. Vem porque o nosso coração palpita e sentimos o palpitar do teu coração. E nos queremos encontrar nesse abraço eterno, que é o reino dos céus, que é o céu. Queremos saborear em plenitude aquilo que já nos dás aqui, na fé e na esperança. Mas não queremos ficar com este tesouro só para nós. É como Paulo, dou constantemente graças a Deus, porque o Senhor nos acumulou com todos os tesouros da sua graça. É isso que nós queremos, para nós, para o nosso grupo, para a nossa igreja, para toda a humanidade. Vem, Senhor